Pessoal, começando mais um Primecast aqui comigo, Ilka Brandão. E claro, aqui eu sempre trago para vocês convidados maravilhosos e histórias que inspiram. E hoje eu tenho a alegria de receber uma mulher que faz da comunicação uma ferramenta de impacto. Ela é palestrante, ela é apresentadora, ela é escritora, mentora de mulheres e treinadora comportamental, uma profissional que tem dedicado sua missão a desenvolver pessoas e despertar o potencial feminino. Seja muito bem-vinda, Thalissa Mello. Obrigada, Ilka. É um prazer estar aqui com você, conhecendo, né, esse cenário lindo. E também é muito gratificante poder contar um pouco sobre mim. Vai ser muito bom estar ouvindo mais um pouquinho de Sim. você, da sua trajetória, né, da Thalissa, mulher empreendedora. Então, para começar, fala aqui pra gente, quem é a Thalissa Mello? Thalissa Mello, sou mãe, sou esposa, sou filha também, né? E como a Ilka falou, sou palestrante, sou mentora de mulheres empreendedoras aqui em São Luís. E eu sempre gosto de trabalhar com um propósito, né, em tudo que eu faço. Tem que ter um propósito para que de fato a gente alcance resultado e alcance também pessoas, né? Mulheres principalmente. Thalissa, como começou a tua trajetória? Ilka, a minha trajetória começou em 2019. Em 2019 para 2020, né? Que foi ali o período ali da pandemia, né? E eu já trabalhava em outra área, que era a área de bolo, da confeitaria. E eu fazia bolos, entregava, né, nos terminais, tudo mais. Até que quando chegou a questão da pandemia, eu vi muitas amigas minhas que trabalhavam também na área do empreendedorismo parando com medo, né, ali de, ai, não vai dar certo, né? Porque nesse período foi um período muito difícil para muitas pessoas, até também quem era CLT foram demitidos, né? Então, foi daí que surgiu a ideia assim, por que não montar um grupo e a gente ajudar uma outra em vender? E daí eu lembro perfeitamente assim que eu disse assim: vamos fazer um evento voltado a stand, no qual cada uma leva o seu produto e a gente faz acontecer. E chegou lá, ninguém queria pegar o microfone, ninguém queria falar um pouco de si, todo mundo lá acanhadinho, porque era uma coisa nova, né, para todo mundo. E eu acho que devido a já ser da igreja desde criança, pegar o microfone às vezes, né, eu acho que ali não tinha timidez comigo. E eu, na mesma hora, peguei o microfone e comecei a falar do meu produto. E por mais doido que seja, em meio à pandemia, chegou várias pessoas nessa praça, né? Criança, e compraram todos os meus bolos de pote. E as meninas, Thalissa, tu foi a única que realmente lucrou. Porque é aquilo, né? A gente tem que realmente fazer acontecer. Porque se eu ficasse com vergonha também, igual elas, eu também com certeza ia voltar com a caixa todinha ainda com o bolo, né? Então, desde aí, eu vi a necessidade da timidez ali nelas, né? Que a gente tinha que trabalhar isso. Então foi por aí que a gente começou, né? Tudo começou foi por aí mesmo, nesse sentido ali que ou eu faço acontecer ou eu fico para trás. É verdade, a gente sabe que empreender não é fácil, né? Sim, E que essas pessoas, elas precisam buscar, tá se melhorando, se conhecendo, e a gente sabe que você tem ajudado muito, né, sim. essas mulheres a estarem desenvolvendo esse lado delas, né. Em que momento você descobriu sua missão de transformar pessoas? Como foi isso? E o que logo após, esse evento, é algo, como eu te falei, né? Algo ali tocou em mim. Eu vi a necessidade que tinha ali entre muitas mulheres, entre delas, muitas até hoje ainda estão na minha vida, outras voaram, né? Cresceram tanto que voaram, e é lindo, né? Quando a gente está ali acompanhando o crescimento. Mas o ponto-chave ali que realmente fez eu ver a transformação na vida delas foi quando, a partir dali, eu prometi para mim mesma que eu iria estudar, me formar, para que de fato eu tivesse ali uma qualificação para melhorar a vida delas. Porque eu costumo bater muito na tecla sobre os estudos. Às vezes a gente adulta tem essa mania de falar: ah, não, eu já passei da fase de estudar.
E a gente tem que entender que o estudo, né, eles têm que estar constante na nossa vida, porque é através do estudo que portas vão se abrir, a gente vai aprender, a gente vai se qualificar cada vez mais na área que a gente domina, né. Então foi daí que eu realmente quis me qualificar, me formei, né, em treinadora comportamental, comecei a gostar dos palcos, mas antes disso, de eu realmente chegar aos palcos, eu precisava de uma oportunidade. E naquele momento, eu não tive. Eu fui encontrar muitas mulheres, falei: "Olha, eu tô começando agora, eu quero", era algo que estava no meu coração, né, de querer uma oportunidade, e eu não tive. As portas se fecharam para mim, essa é a verdade. E eu cheguei em casa, eu falei: "E agora? Eu preciso mostrar o meu potencial para elas, mas eu preciso de uma oportunidade, como é que eu vou fazer?". E aí, como eu já trabalhava na área da confeitaria, tinha uma doceria, eu peguei todo o meu dinheiro sobre a minha doceria, sobre tudo que eu estava gastando, né, de decoração de festa, casamento também que eu fazia na época, e eu disse assim: "Eu vou fazer acontecer, já que ninguém quer me dar uma oportunidade, eu vou criar a minha oportunidade". E aí, assim, eu fiz. Fui lá, comecei a alugar, né, os auditórios eu lembro até hoje que foi o hotel, né, ali da Ponta da Areia. Aí ele falou assim: "Olha", eu contei a minha história, ele falou assim: "Rapaz, é bem desafiador, tu nunca subiu num palco e tu vai fazer acontecer". Aí eu disse assim que eu ia. E assim eu fiz. No nosso primeiro evento, deu apenas 35 mulheres, mas assim, para o primeiro ter 35 era como se tivesse ali umas 100 na minha frente. E assim eu fiz, né, fui aos poucos, construindo ali a confiança no meio delas e trazendo resultado também, porque não bastava só eu estar ali falando, eu tinha que mostrar o resultado sobre a minha vida, para que também refletisse na vida delas também. Que você fosse inspiração, né, para que Sim. elas pudessem olhar, é verdade. Vamos falar aqui, qual é o maior erro que as pessoas cometem quando buscam uma evolução pessoal? Qual que você acha que é o maior erro? Eu acho que o maior erro é quando a gente quer uma mudança, a gente tem esse mal, acho que todo mundo tem isso, né, a gente tem o lado da ansiedade, a gente quer pra ontem, né. É igual, por exemplo, eu ser a tua amiga e ter algum defeito em ti que eu não gosto e eu quero que tu mude amanhã, eu quero que tu mude hoje. Eu não quero esperar o processo que a gente tem que passar por isso, né, para que de fato a Ilka melhore, para que de fato a Ilka comece a ver a vida de outra forma, né, e comece a mudar os seus hábitos ali que tem no dia a dia, para ser uma pessoa melhor. Então a ansiedade, a pressa ali, ela acaba atrapalhando um pouco nesse quesito. Entendi. Vamos falar agora de mulheres e protagonismo. Como você enxerga o papel da mulher atualmente? Olha, empoderada. No hoje, eu vejo que muitas mulheres, ainda assim, existem, né, muitas que ainda estão no seu cantinho, com certo medo, né, até mesmo porque a gente sabe que a gente vive num mundo de preconceitos ainda, né, então, na mente de muitas mulheres ainda: "Ah, o meu marido ele não deixa eu trabalhar, meu marido ele não deixa eu fazer isso", né, mas a gente vê aí um número muito grande de mulheres que são empoderadas, mulheres que sonham, que realizam, e tá crescendo, né. Em cada evento, assim, que a gente faz, a gente olha tantos relatos delas, né. "Olha, eu comecei assim, hoje eu já tô assim", e isso vai incentivando, querendo ou não, outras, né, a caminhar junto com a gente, ter um crescimento, ter uma história, porque Ilka, nos dias de hoje, é muito triste, eu acho que tu usa até essa palavra que é a certa. É muito triste a gente perguntar, por exemplo: "Quem é a Thalissa?". Além de ser mãe, além de ser esposa, né, quem é a Thalissa? E a pessoa não saber responder quem é si, né, porque é sobre a nossa história, sobre a gente, é sobre a gente se ver no espelho e nos reconhecer, né, e ter uma história ali atrás de tudo, né, um título. E no hoje muitas mulheres sim, ainda não se reconhecem, ainda estão ali na como se tivesse ali uma parede ainda entre elas, né. Mas, nos dias de hoje, ainda assim, existe muitas mulheres aí que estão crescendo, estão seguindo aí a área do empoderamento. "Sim, eu posso, eu consigo, vou fazer acontecer", e faz acontecer. E falando sobre isso, como desenvolver a autoestima verdadeira? Qual o conselho que você dá aí para essa mulherada?
Olha, eu daria um exercício, na verdade, né? Um Hum. exercício que eu gosto muito de fazer, que eu faço muito quando os dias tristes chegam, porque às vezes as pessoas acham que, ela entende sobre a mente, ela entende sobre o comportamento humano, ela não passa por dias tensos, dias de turbulência. E a gente passa, assim, a gente tá aqui no mundo, né? Sim, Pra todo passar, mundo todo mundo passa. passa. Mas um exercício, assim, que eu gosto muito de fazer é toda manhã ir pra frente do espelho, tomar um banho com calma, porque às vezes no dia a dia a gente não consegue nem se olhar para o espelho, né, para reconhecer ali, quem é a gente, para conversar com a gente, né, decretar ali que: "Olha, hoje vai ser um dia abençoado, um dia próspero", que são as palavras, assim, que eu uso toda manhã. Pode ser um dia triste, pode ser um dia alegre, eu tô ali, né, emanando, energia positiva para que de fato ali o meu dia seja bom, o meu dia seja próspero, que clientes venham até mim com facilidade, né. Então é um exercício, é você se olhar no espelho, é você se reconhecer, se conectar com o seu eu, e saber que você pode decretar coisas boas na sua vida e pode acontecer, porque, a nossa mente, ela vai de acordo com o que a gente fala. Se a gente só decreta: "Eu tô feia, eu tô gorda, eu não nada vem até mim, nada funciona", a Tudo gente aquilo vai exatamente, atraindo, porque né, Thalissa? tudo é energia na nossa vida, né. Absorvendo. Então tudo volta àquilo que a gente fala. E você faz várias coisas, né, eu queria te perguntar como que você consegue equilibrar essa carreira, né, do espaço familiar, da vida pessoal, como é que é organizar tudo isso aí? Ica, pra te falar a verdade, é um desafio, né, eu gosto de falar que eu vivo no automático, porque de fato é isso. Eu tô tão anestesiada que às vezes até o cansaço ali, né, ele não para. O nosso corpo, ele tá ali reclamando uma dorzinha, uma outra, para que de fato a gente descanse, né, deixe o trabalho de mão, como ontem foi um dia bem cansativo, produtivo, né, graças a Deus. Mas aí quando foi de noite, o corpo ali doendo, doendo e a mente a mil querendo trabalhar, mas é a gente entender que há tempo para todas as coisas, né, há tempo para mim ser mãe. Muitas mulheres que me olham na rua me perguntam assim: "Thalissa, tu tem 3 filhos, como é que tu faz para trabalhar fora, né, para trabalhar fora, para administrar a casa, tu tem alguém que faz tudo para ti, tu deixa as crianças com a babá o dia todo?" E não deixo, né, eu deixo aí a metade do turno, que é o horário que eu saio, eu tento o máximo, eu não abro mão de buscar os meus filhos na escola, o pai deixa e eu busco, né, por quê? Porque é um jeito de eu ter conexão com eles, como é que foi, saber como é que foi a manhã deles, né, se tá tudo bem, ajudar na atividade escolar, então, para que de fato, como eu disse, há tempo para todas as coisas. Porque se eu priorizar sempre o trabalho e desfocar no lado deles, né, imagine eu que trabalho com o lado mental das pessoas, a inteligência emocional, e chegar não fazer isso na minha casa. Porque tudo começa, e assim como tudo começou na minha vida, fazendo na minha casa. A mudança ela teve que acontecer dentro da minha casa para que, de fato, eu levasse um propósito grande na vida de outras pessoas. Sim, não pode ser aquela história de casa de ferreiro, espeto de pau, né. Sim, é isso Você mesmo. tem que vivenciar aquilo que você É, isso. passa, E eu sou né. bem chata sobre isso. Vamos falar de comunicação e influência. Como você atua como apresentadora, né? O quanto a comunicação transforma vidas? Fala aqui pra gente. Ilka, a questão da nossa voz, né, porque a comunicação ela é a nossa voz, né, é a gente ali poder falar, com o público. Eu tiro até mesmo a gente que é do mundo empreendedor, né, a gente tem vergonha de pegar o nosso celular, gravar um stories, ou então grava, 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 e depois no fim a gente vai achando defeito. Não vou postar porque olha o meu cabelo. Olha, já aconteceu contigo, né. Já. E Então se você for esperar aquele vídeo mais lindo, o momento certo, aquela hora, não não vai, vai, porque a gente não trava começa. querendo ou não, né, a gente começa ali ver E a defeito. gente muito crítico, Então, a gente é né? crítico com a gente mesmo. Coisas Sim. que a outra pessoa que vai olhar talvez nem repare aquilo que a gente tá olhando, né. Então sobre a comunicação, hoje a comunicação ela é a chave de tudo. Ela é a chave da gente obter cliente, da gente captar os nossos clientes, né, da gente falar no nosso Instagram, que eu gosto de falar que o Instagram ele é a nossa vitrine principal do nosso trabalho. Então tudo que a gente faz, é uma gravação,
Ah, eu tenho que entregar um bolo em um casamento, vou ter que chegar antes, vou ter que preparar ali, né, montar um em cima do outro. Não pode levar alguém, mas coloca lá, né, o seu celular de cantinho para gravar, né? Ou então grava um stories falando o que você vai falar, porque quem tá assistindo acaba ali recebendo o que de fato você tá falando. Porque muitas das vezes a gente fala assim: ah, eu não vou gravar, não tem nem ninguém me olhando, mas vai que você grave e uma dessas pessoas queira comprar o seu produto, né, através da sua comunicação. É verdade. E quando você não compartilha aquilo, você deixa de, né, Sim. até de ter esses De ter clientes, cliente. porque É isso mesmo. Até porque a área tem que digital, Ilka, tá aproximar crescendo muito, né? muito. Então, tem mulheres que vêm fazer mentorias comigo que até hoje não sabem mexer no Instagram. E às vezes eu fico assim, eu falo, gente, como assim, né? Pleno nesse século ainda existe, mas existem sim. Por quê? Porque tem pessoas que acham que a mídia não vai me trazer resultado, o meu Instagram não vai me trazer resultado, mas é o que eu sempre falo para as meninas: comece. Não, não, não começa logo falando, porque eu entendo para quem nunca fez isso, né? É difícil. Pra gente que trabalha já imagine, né, para quem Sim. não é. Mas posta uma foto. Você vai ver quantas curtidas, isso vai mexer também com você, você vai se sentir, nossa, valorizada, né? Um comentário, às vezes, num dia triste, ele faz total diferença. Como eu falei ontem foi um dia bem cansativo, bem estressado, e quando eu cheguei a tantas mensagens no Instagram que eu não dou conta de olhar todo mundo. E às vezes até peço desculpa porque nossa correria, né? Sim. Realmente não é porque a gente não quer, é a nossa correria mesmo. E ontem eu fui justamente em um que eu não iria ler, mas eu disse, eu vou abrir aqui, porque eu pensei que era só reagindo, né, às coisas que eu falo. Quando eu abro um textão, né, me agradecendo pela porta ali que eu abro para ela, que a vida dela, né, transformou, mudou através das mentorias, do que eu entrego para elas, porque eu entrego resultado, né? Então, no hoje a gente tem que estar lado a lado com a ferramenta. É a mídia que está aí, né? A questão do online também, porque antes era só presencial, hoje em dia não, hoje em dia a gente pode trabalhar online também, né? Pode fazer acontecer. Então temos que estar ligado no sentido de que a mídia está crescendo, então a gente tem que se posicionar também para estar lado a lado também, porque senão a gente fica para trás com a nossa empresa. Tem que acompanhar o Sim, mercado, né? Thalissa, como vencer o medo de falar em público? Muitas mulheres, como você está falando, têm medo, né, de sim. falar. Ah, mas eu nunca fiz um curso, eu não sei falar, eu não vou conseguir falar, como você relatou. Você também não tinha isso no início, mas Não. você, para vencer, tinha que vender aqueles bolos, para vencer aquele medo, você foi lá e fez. Você foi na Sim, cara e na sim. coragem de apresentar seu negócio. Que conselho agora, então, você dá para essa pessoa? Aquela Thalissa antiga que está ali te olhando, que não tinha essa coragem, o que é que ela pode fazer? Então, comece. Comece com medo, porque muitas das vezes as pessoas acham que o medo é algo que prejudica a gente. E eu gosto de lembrar que o medo, ele tá com a gente, né? Mas o medo, ele não pode paralisar a gente. Existem duas diferenças, né? Aquele friozinho na barriga que faz a gente tremer, né? É Quando pega o normal, né? microfone ou quando vai gravar um stories, é normal. Mas quando o medo, ele chega a te paralisar, começa a mexer com o teu mental, achar que, isso aqui não é pra mim. Ah, não, eu desisto, as pessoas vão rir de mim. Então, é algo que a gente tem que trabalhar. Primeiro, antes de tudo, é trabalhar dentro da gente. É isso que eu quero? É o que eu quero? Então eu vou fazer acontecer. E claro, não é uma coisa simples da pessoa chegar imediatamente, olhar para uma câmera e ir. Não, é o que eu até falo no meu programa, muitas, Thalissa, não, eu tô me tremendo. E realmente elas ficam tremendo, né? A gente vê ali que de fato é um nervosismo que existe. Mas eu tento mostrar para elas que é algo natural, porque tudo tem que acontecer naturalmente. Não adianta a gente estar, não, vamos agora, vamos agora. Não. Tudo tem seu tempo, e quando elas realmente fazem uma reflexão dentro delas, é agora, eu preciso, porque vai ter um dia que a gente tem bate o martelo, né? Ou é hoje, ou é nunca. Né? Então, que foi o que aconteceu comigo no passado, né? A Thalissa do passado, ela teve que ter ali a coragem de pegar o microfone e fazer, vender aqueles bolos, né? E eu digo que tudo é propósito de Deus, porque outras pessoas poderiam pegar e no hoje eu não me tornar quem eu sou, né? Então, eu digo muito assim que Deus ele trabalha em cima de propósito. Então, por isso que tudo eu falo assim,
tudo em minha fala tem que ter isso. Eu trabalho em cima de propósito, porque tudo em minha vida é emanado com um propósito. Importante mesmo. Vamos falar sobre mentoria, né? Você que é palestrante, é mentora, como é que funciona a sua mentoria? Explica para o pessoal. Certo. A minha mentoria, a gente trabalha tanto com mentoria de arquétipos. Para quem não sabe, são imagens ali que a gente se identifica e através dessa imagem, como eu falei, tudo começa na mente, né? A gente começa ali a ter uma mudança na nossa mente. Claro que eu não consigo explicar para vocês em um pequeno vídeo agora, mas a gente trabalha com mentoria sobre arquétipos, que a gente traz resultado e mudança, assim, tanto do antes quanto depois da pessoa, na prática mesmo. A gente tem vários feedbacks comprovado, tanto em áudio, vídeo, quanto mensagem das minhas mentoradas. E também a gente trabalha com mentorias para captar cliente e aprender também a se destravar na câmera. Então, aí quem quiser, né, saber mais informações, pode estar chamando no meu direct. Aí a gente marca direitinho e a gente trabalha tanto online quanto presencial. Eu gosto mais de trabalhar o presencial, porém, as minhas alunas, elas são mais de fora, né? São do Maranhão, são do Hum, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, aí temos aí Rio de Janeiro, Bom Sucesso. Então, é para fora que eu gosto de fazer online. Quando a menina, ó, eu sou daqui de São Luís, eu prefiro presencial, porque ali ela consegue captar o que seria duas aulas online para ela, vai uma presencial, porque ela já consegue ali captar muitas coisas nessa aula. entendi. Aí dali você vai construir, conhecer aquela profissional, vai ver Sim. os pontos que precisam Que precisa, melhorar, isso. né? E A trabalhar. primeira base para a gente começar uma mentoria é conhecer a pessoa, né? E Sim. principalmente quando é arquétipos, para mim entender o que de fato, porque é sobre o lado empresarial que as pessoas me procuram, né? Thalissa, olha, qual arquétipo eu devo usar que você acha que realmente ali eu me identifico? Então, aí, antes de tudo, eu tenho que entender os defeitos dela e a qualidade. Eu quero ver como ela se vê, né? Como ela se descreve ali. E ali, em cima disso, a gente vai trabalhar. Por quê? Porque os arquétipos não é todos que é para todos. Então, eu sempre falo isso. E uma coisa que eu faço de diferente para as pessoas que dominam aí na prática o arquétipo é que antes de eu passar para minha mentorada, eu uso antes. Então, eu passo ali uma semana, por exemplo, se for um do cavalo, eu nunca usei. Eu, Thalissa, eu nunca usei. Mas a pessoa em si, ela quer muito aquele arquétipo. Eu disse, agora é minha vez. Eu tenho que ver primeiro qual é as coisas. Por quê? Porque, como eu disse, tudo é energia. E Hum. querendo ou não, Ilka, muitas pessoas, depois vocês até dão um clique aí no YouTube para pesquisar um pouco sobre arquétipos, que é um universo encantador e que traz resultado para nossa vida. Eu digo que a minha vida, ela só deu um avanço que está hoje, porque já tem alguns anos que, de fato, ali eu me formei, né? E lá na formação a gente aprendeu sobre isso, né? Sobre os arquétipos. E desde então, é o que eu pratico para que, de fato, tenha mudança em minha vida, para que de fato as pessoas olhem que realmente sim é capaz, né? Então eu não posso colocar um arquétipo para uma pessoa, por exemplo, o cavalo, ele te a pessoa ali que é preguiçosa, não é que a pessoa queira ser preguiçosa, mas tem sim, né? Tem dias que a gente não quer levantar da cama, e nisso a gente começa ali a procrastinar, né? Semanas e semanas. E então, quando a gente usa o arquétipo do cavalo, é um salto. O cavalo, ele faz o quê? Ele dá uns Pulo. pulos, né? Sim. Então, imediatamente, no mesmo dia, a pessoa consegue ver a diferença, entendeu? Então, vale muito a pena ativar um arquétipo, mas eu sempre penso muito nessa questão do autocuidado, porque não adianta só falar, olha, Ilka, por telefone, Ilka, olha, ativa tal arquétipo, e no fim tu tem um resultado negativo, porque sim, existe, tanto o lado positivo quanto o lado negativo do arquétipo, então tem que ter bastante cuidado. Então, tudo isso é trabalhado de forma Sim, muito sim, muito cuidadosa, né? cuidadoso. Então, já tiveram vários casos, né, que você Sim, cuida dessas mentoradas. Mas me conta aqui, qual foi a transformação que mais marcou a tua carreira dessas pessoas, assim? das pessoas no É, sem caso, né? citar nomes. Tá. Olha, várias, mas eu eu vou falar uma para vocês aqui, né? A pessoa, ela estava em depressão e tinha saído de um relacionamento, né, abusivo, no qual realmente ali sofria muito mesmo.
E a pessoa ela queria ser empreendedora, queria ser empresária, queria ser dona da própria vida e da própria história, que no caso no relacionamento não podia ter, né, infelizmente. Até que essa pessoa me procurou para começar as mentorias. E como eu falo, às vezes a gente tem que ter cuidado com a questão do arquétipo. Porque se às vezes algo tá te prendendo, tá atrasando tua vida, eles chegam pra tirar, entendeu? É como se fosse ali fazer uma limpa naquilo para que de fato você floresça de novo. Então, nesse caso, a pessoa começou a usar um determinado arquétipo, né? E demorou 3 meses para que de fato ali obtesse a diferença. E ela começou a falar: Thalissa, eu estou me amando mais. Thalissa, eu comecei a dizer não, porque ela tinha essa dificuldade de falar não para o marido. Tudo que o marido falava, olha, é desse jeito, ela não tinha opção de falar o que de fato ela sentia, né? E por fim, o relacionamento dela, muita gente acha que destruiu, se separou. Não. Simplesmente ele mudou em muitas coisas porque ele começou a ver o reflexo que ela estava olhando, né? Porque tudo é energia. Não sei se tu já viu, Ilka, relacionamento, por exemplo, esses casais aí mais jovens, né? Que acontece muito nesses jovens aí que dão dor de cabeça aí. É, um namorado é de um jeito, a pessoa não é, mas a pessoa acaba se tornando parecida, Sim, igual com nos aquela convivência, comportamentos, né, de sabe? tanto tá Sim, ali, tanto o vai lado ficando igual. positivo quanto o lado negativo, Negativo. né? E às vezes Sim. o negativo ele pega muito mais rápido, né? Se a gente não tiver cuidado. Então, no caso dela não. Ela começou a se mudar dentro de si, porque às vezes, e o que a gente é muito fácil a gente olhar o defeito do outro, mas a gente não olha o nosso, entendeu? O que de fato faltava nela, porque ele tratava ela assim? Porque ela deixava, né? Faltava autoridade dentro dela mesma, dela acreditar que ela poderia sim falar um não, dela pudesse, né, se posicionar, Não e não aceitar. aceitar chegar e conversar, né? Porque tá em um relacionamento, em um casamento, a gente sabe que não é fácil. Casamento não é fácil. Se uma pessoa chegar pra te dizer, olha, casa é só flores, essa pessoa tá mentindo, nem caia nesse golpe. Porque sim, né, tem espinhos, mas eu creio que quando a gente está em conjunto, em consenso, em conversa, tudo flui, né? Muitas pessoas falam, os casamentos de hoje em dia não duram, né? E a gente sim, a gente vê isso, né? Mas existem tantas pessoas ainda com 30, 50 anos juntos, né? Mas vocês acham que eles nunca precisaram se perdoar? Né? Quantas e quantas vezes eles mesmos tiveram que se perdoar, né? E Então, mudar um e pouquinho, mudar, né? porque sem, ó, o perdão, sem a mudança, ele não acontece, entendeu? Porque Sim. imagine eu chegar pra ti, Ilka me feriu, eu chegar e só da boca pra fora e falar, eu te perdoo, mas no fundo eu não te perdoei, no fundo eu vou ficar lembrando do que de fato você fez, né? Então, quando eu vi que de fato ali tinha acontecido a mudança nessa pessoa, o que foi mais lindo foi isso, foi que começou nela. E a partir dela, ela montou uma empresa, ele viu que, cara, ela é capaz de fazer acontecer comigo, ou também sem eu estar junto. Então, dali ele foi mudando, foi mudando. Hoje eles têm, né, 35 anos juntos. Então, assim, ver o relato dela para mim chorando de agradecimento, foi algo assim que me marcou muito. E quase em todas as palestras assim que eu falo, que eu vou, né, eu gosto muito de falar desse caso. Ah, que bom, inspirador Sim. mesmo, né? Vamos falar da Thalissa escritora, né? Já saiu um livro aí, né? Como surgiu o desejo de escrever? Eu acho que vocês já observaram como falar, né? Então, assim, por eu amar falar e eu amo escrever. Caderno, né? Caderno, eu digo que eu chamo os meus cadernos, caderno dos meus sonhos. Porque eu tenho metas, eu acho que como todo mundo, né? E às vezes a gente não escreve. E devido à correria, a gente acaba esquecendo, né? Nem lembra do que de fato a gente sonha. Porque é tanta coisa no dia a dia, né? Então tudo começou por aí. Eu escrevia, tenho vários caderninhos guardados debaixo da cama, bem veinho mesmo, mas ainda estão lá, de tudo que eu queria me tornar. De tudo, de tudo. Então, quando eu vi que trouxe resultado, né? Que entra aí a lei da atração, que começou a dar resultado, e não foi através de mim, pra te ter noção, né? Foi através da minha filha. Ela falou assim: mãe,
é incrível. Tudo que a senhora abre a sua boca para falar e dizer que a senhora vai ser, acontece da Oh, noite que pro dia. Ela lindo. acha que é da noite pro dia, né? Porque criança é assim. Mas aí eu comecei a me lembrar. Eu falei, cara, mas eu escrevi isso aqui em algum lugar. E aí eu fui atrás e comecei a ver o quanto de coisas realmente que em 2026 eu tô colhendo, coisas que há anos atrás eu escrevi. Então, quando veio o convite para mim da Paola, que ela também é escritora e tem um projeto lindo em Bacabal. Eu falei pra ela, eu falei: "Paola, eu escrevi", eu mandei até a foto pra ela. Eu escrevi que eu queria, assim, era um desejo do meu coração ser escritora, era um desejo do meu coração ter um livro no qual eu pudesse contar a minha história e inspirar outras mulheres também, deixar um grande legado, porque às vezes as pessoas acham que: "Ah, eu tô nessa vida aqui, eu vou morrer mesmo, né, então, eu vou um dia por dia, eu vou deixar acontecendo". Não, a gente precisa estar posicionada para que de fato aconteça as coisas na nossa vida, né. Enquanto a gente estiver aqui, a vida tá rolando, a vida tá acontecendo. E eu gosto de falar, Ilka, que uns 5 anos, tanto é para mim quanto é para ti, entendeu? Vai depender do que a gente vai fazer. Ou você vai ficar esperando passar esses 5 anos, ou eu também vou ter que ficar, né? Ou então eu vou seguir minha vida, construir meus sonhos. E eu falo que tudo que eu faço é para deixar um legado para os meus filhos. Até ontem eu estava conversando com a minha filha, ela falou assim: "Mãe, olha, quando eu completar 18 anos, eu vou ser apresentadora. Eu que vou tomar de conta do seu programa, não se preocupe, a senhora vai começar a viajar com o papai para mim, para você descansar. E aí o meu irmão, ele vai tomar de conta da oficina do meu pai". Aí já estavam fazendo vários planos, eles dois ontem, a gente conversando, né, tomando café. E eu fiquei assim pensando, né? Digo, e é isso. Não que eu queira que eles seguem, né, os meus passos, não. Mas é bonito de ver que eles entendem que tudo que eu e o pai deles estão construindo é pro bem deles, é para eles, né? Sim. Porque eu acho que toda mãe, todo pai que tem filho, pensa, e se um dia eu não estiver mais aqui, né? Então, eu falo que tudo que eu tô construindo dia por dia, não tem folga, mas eu tenho tido resultado e é para deixar um grande legado para os meus filhos, para os meus netos, que eu falo muito, eu oro, né? Eu oro pelo primeiro marido da minha filha, que seja o único, eu oro pelos meus netos, que ainda, eu sei que minha filha é uma criança, mas é aí aquilo que eu falo, a palavra, ela tem poder, né? Sim. Então, se a gente pode orar pelos nossos filhos, que seja uma oração linda, que Deus prepare o caminho deles, né? Para a chegada, né, da juventude, para a adolescência também, que não é fácil, né? E que eles colham frutos bons através também dos pais. Que lindo. Amém. Thalissa, o que os leitores encontram em sua obra? Olha, como eu falei, né, eu participei desse projeto da Paola. Não é um livro somente meu. Somos, se eu não me engano, 43 mulheres nesse livro contando a sua história, certo? Mas nos bastidores eu já tô trabalhando No teu com livro? isso, com o meu livro, porque no meu livro eu quero ensinar como ativar arquétipos, eu quero ensinar como ter o domínio da inteligência emocional, mudança, cura, né? Cura dentro da gente, cura também da criança interior, que a criança interior é nada mais, nada menos, Ilka, do que uma criança. A gente machucada, né? A gente passa por tanta coisa na infância. São os E eu traumas, passei, né, né? Thalissa? Quando a gente fala de crenças limitantes, as pessoas acreditam que é só na fase adulta, ou então eles colocam, é só na fase infantil da criança. Não, é a nossa vida toda. Né? E muitas das vezes acontece assim na própria infância, né? Aquela palavra machucada, de falar, ó, você não vai conseguir, olha, você tá fazendo errado, preste atenção. E a gente acaba ali, Tu falaste algo muito interessante, principalmente para as mães, sim, né? Que a gente tem muito que abençoar, falar palavras que abençoem nossos filhos, nosso lar, nossa casa, nossa família, sim, onde a gente vai, e a gente às vezes observa pessoas fazendo o ao contrário contrário. e não entendem o porquê que as coisas dão errado. O porquê que às vezes um filho é mais assim, mais, É, né? E o filho de fulano não está sempre agradecendo, é sempre sim. abençoado de verdade por essas questões, né, Thalissa? E os pais cometem erros, né? E eu, Ilka, eu passei por uma fase na minha vida, assim como as minhas irmãs, somos três, né? Mas eu não culpo a minha mãe. Muita gente fala, meu Deus, quando eu conto a minha história, que geralmente são poucas pessoas que sabem, mas quando ouve, fala assim, meu Deus, tu ainda fala com a tua mãe hoje? Claro, ela é minha mãe. A minha mãe, ela foi o reflexo da mãe dela, né? Mas quando a gente vê que a geração
ela não precisa, muita gente fala, é de geração em geração, Hum. mas se a tua geração não foi boa, você não precisa carregar esse fardo, Aí tu vai entendeu? repetir isso para tua família, para os teus Sim, filhos, pois é. que você não gostou? Exatamente, Não, os né? traumas, sofrido, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E eu digo assim que o aprendizado, tudo que eu passei na minha infância, eu perdoei a minha mãe, né? No hoje eu tenho contato com a minha mãe, amo a minha mãe, né? E eu sei que foi o reflexo da minha avó na criação, que era no passado, né? Porém, eu transmiti tudo ao contrário para os meus filhos, tanto que quando a minha mãe veio em São Luís, ela viu os meus 2 filhos e ela falou, né, chorando, o quanto era lindo ver que de fato eu não tinha levado, que de fato eu tinha aprendido na infância. Então, até para vocês pais que vão estar assistindo, a crença limitante, ela é aquilo que a gente emana e fala para os nossos filhos, né? Seu filho não tá sabendo, ele não é burro porque ele não tá sabendo. Algo tá parando ele, né? E o que eu quero deixar aqui uma história, uma pequena história do que aconteceu comigo, porque eu gosto muito de falar sobre Sim, mim, fica à sabe? vontade. Os testemunhos que eu vivo. E sobre essa questão da palavra. A minha filha, quando ela tinha 7 anos de idade, eu aprendi tanto com a minha filha que vocês não têm noção. É, de tanto eu ensinar ela, né? Filha, você é capaz, você pode. Ela não sabia ler. Ela era a única da sala que não sabia ler com 7 anos de idade. E aí ela chegava frustrada. Mãe, não consigo, eu não vou passar. Com aquelas coisas negativas. E eu falei, epa, calma, respira, vai dar certo, você vai conseguir. E aí até quando chegou, a professora falou pra mim, olha, se ela não aprender a ler até o final do ano, ela vai reprovar. E isso impactou a vida dela de uma tal forma, né, negativa. E ela começou a entrar em desespero, emanar o quê? Ansiedade, porque nela era ou eu aprendo ou eu fico reprovada. E aí chegou o dia da leitura. Eu comecei a ler, ensinar ela. Falei, olha, minha filha consegue. Ela sabia ler, ela só tinha medo do público, porque a professora pegava, dava o livro para ela ler na frente de todo mundo. Então eu falei para ela, né? Eu cheguei para ela e falei: "O que te para? O que tá te parando?" E aí ela foi e disse: "Mãe, eu tenho muito medo, porque os meus coleguinhas tudo lê na frente de todo mundo. Eu não tenho essa coragem." E aí eu entendi que não era sobre saber ler, porque a professora achava que ela não sabia ler. Era sobre o público. Se a professora tentasse entender o que estava ali parando ela, ela ia Sim. entender que a minha filha já sabia ler. E aí chegou o dia da apresentação, mas como ela é filha de Thalissa, eu falei, não, não vai ficar assim. Eu falei, cheguei pra ele e falei assim, olha, mamãe quer te ensinar um exercício. Hoje é o último dia que você vai ter para provar para sua professora, primeiramente é para você, que você é capaz, e segundo para sua professora. Vai ser uma lição que eu acho que ela vai aprender e ela vai tentar ensinar os outros coleguinhas de outra forma. E aí eu fui e falei para ela, eu quero te ensinar algo, uma âncora. E aí fiz o sinalzinho pra ela, igualzinho, ela sempre faz isso pra mim. Eu fui e fiz o sinalzinho pra ela respirar fundo. Olha, quando todo mundo estiver olhando pra minha filha vai fechar os seus olhos, vai respirar fundo 3 vezes e vai pegar o seu livro e vai ler. Não olhe pra ninguém, olhe pro teto. Falei pra ela. E assim ela fez e ela conseguiu, passou de ano. E aí tudo bem, daí tudo bem, foi muito chororô, foi bênção. Quando eu fui pra um evento fora de São Luís, que foi até em Santo Inês, parece. E eu falei, é para 400 pessoas. Aí eu cheguei para ela fazendo a mala e falei, eu estou nervosa, eu estou com medo. Porque a gente conversa muito, por mais que hoje ela tenha 11 anos, né? Mas desde pequena a gente conversa muito. Ela olhou para mim e falou assim, mãe, calma, respira. Faz esse 3 vezes o exercício. exercício que a senhora me ensinou e a senhora vai conseguir. A senhora é capaz, mãe. Igual eu fiz, eu Olha consegui. que lindo. E em tudo eu falo sobre isso, porque é aquilo que a gente ensina para os nossos filhos, serve pra gente, porque naquele momento, e se eu não tivesse ela ali para me lembrar, né? E eu fui subir no palco, fiz exatamente o que ela falou, acho que as pessoas nem estavam entendendo, mas eu fiz. E aí, quando eu cheguei em casa, mãe, e aí deu certo? Eu falei, deu, filha. Então, pais que vão estar vendo a gente, mãe, seja algo para os filhos de vocês que de fato eles vão lembrar daqui a alguns anos de forma positiva. Os filhos, eles são os reflexos dos pais. Eu sempre digo isso e bato na tecla. Se você grita com o seu filho,
Se você agride o seu filho de uma forma no qual não pode ser agredida, isso vai parar ele de alguma forma. Se você fala palavras amaldiçoadas, isso vai também refletir na vida deles também. É verdade, pura verdade isso aí. Thalissa, eu queria te fazer umas perguntas especiais. O que você gostaria que todas as mulheres soubessem sobre elas mesmas? Vamos lá. Diz aí. Olha, eh, primeiro passo é se conhecer, né? Como eu até havia falado, né? Se conhecer. Você é capaz. Muitas das vezes a dificuldade que a gente enfrenta, né? E mais para quem está começando assim no empreendedorismo, que eu puxo mesmo a sardinha para o empreendedorismo, né? A gente tem um medo tão grande, a gente se acha pequena. E eu vou falar mais um relato aqui, porque em cima desses relatos é que a gente consegue impactar e mudar a vida de vocês que vão estar assistindo a gente. Eu fui em um evento mês passado e tinha uma moça, a Geisa, gravei até o nome dela, a Geisa. Ela se sentiu menor. Ah, porque eu tô aqui, eu vou ficar no meu cantinho porque eu vendo caldo. Ela pensou que ela viu todo mundo arrumada, né, de um jeito que ela não estava. E todo mundo ali sentando na mesa, conversando, fazendo aquele network, e ela lá, excluída, né? Ela até pediu para a amiga dela, Andréia, sentar do ladinho dela, que ela estava com vergonha. Resumindo para vocês, ela, no final, ela serviu, né, todo mundo. E todo mundo elogiou o caldo dela. Então, o que eu peguei aquilo para mim, às vezes a pessoa se acha tão pequena, né? E não acredita no próprio potencial da sua empresa, de si mesmo, porque a empresa ela só existe porque você existe, né? E a empresa também vice-versa. Ali é um conjunto que vocês têm que andar sempre juntas, né? Então, desde ali, eu vi as portas se abrindo para ela. As meninas, depois, no final, pegando o contato dela, querendo fazer aquele network com ela, né? Eu já fui lá, comprei de novo o caldo, mandei mensagem para ela, mandei. Então, assim, a pessoa que se sentiu menor, no hoje tá em uma evolução gigante. Então a gente tem que entender que o começo ele é necessário, né? Ele precisa ter para que de fato a gente construa, né? E a nossa bagagem, porque sem a nossa bagagem, o que a gente não é ninguém. Porque Sim. imagine, quem era a Ilka no passado, né? É como eu conheço um pouco da história da Ilka. E se a Ilka tivesse parado em meio a tudo que ela já passou? Teria travado, não estaria aqui, né? E quem conhece a Ilka sabe que ela é uma pessoa gigante no que faz, não para, é o tempo todo. Ilka, eu tô aqui, tô lá, pode contar comigo. Então, é isso, é a gente ter o nosso começo e saber que eu tenho que fazer acontecer. Não espere ninguém segurar a sua mão, porque às vezes a gente precisa ali da limitação, da aprovação das pessoas. E não vai fazer, as pessoas não vão fazer por você. As pessoas podem te ajudar, porque Deus ele manda pessoas para te apoiar, para te divulgar. Mas se você tiver com aquele desejo no seu coração, então se você tem que fazer acontecer. Vai chorando, eu gosto de dizer assim, dá uma chorada no banheiro, mas quando chega na frente dos seus clientes, respira e faça acontecer. Porque eles querem Verdade. ouvir de você sobre a sua empresa. Imagine eu vender essa taça aqui, né? Eu não domino a área da comunicação, mas eu quero muito vender a minha taça. Mas eu vou conseguir vender só mostrando calada? Não. Então eu preciso primeiramente conhecer o meu produto e depois lançar para que de fato, né, para quem vai estar ouvindo. Então a gente precisa, acima de tudo, nos conhecer. Conhecer sobre a nossa empresa, né? Tirar a timidez, e claro que não é da noite para o dia, mas é aquilo. Se permita a viver os seus sonhos. Porque se realiza, né? Se só realiza se a gente, de fato, estiver no caminho ali, né? Começar, né, Começar. para poder falando em revista, né, falando em nessas coisas boas aí que você tem para falar, diz um pouquinho pra gente sobre essa novidade. Para quem não sabe ainda, né? Muitas mulheres já estão sabendo, estão super ansiosas, né? Para a primeira edição da revista Empodere. Empodere Eu acho que esse tema tem tudo a ver com o mundo das mulheres, tudo. o mundo do empreendedorismo. Esse ano de 2026, Ibuka, foi um ano assim que as mulheres estão se destacando muito.
né? Não que os outros anos não, mas esse ano aqui, muitas, Thalissa, olha, esse ano tá sendo só bênção, eu tô colhendo, tô abrindo 3 lojas, tô abrindo. Diga amém, que venha muito mais, né? Então, essa revista aqui, Thalissa, só é quem é advogado participa, só quem é médico? Não. É para mulheres empreendedoras, empresárias que quer fazer acontecer. Não importa o Não seu nicho, importa o seu né? nicho. Não. Então, você é minha convidada, você querendo, né, estar presente nessa primeira edição, contando aqui a sua história, que eu falo para vocês mesmo, eu carrego os meus livros, a minha revista estampada com o meu rosto, e não é para mim. Eu falo que eu deixo para os meus filhos, porque uma hora eu vou, né, partir, mas eles vão permanecer e ver quem era a minha mãe. Vou mostrar para os filhos, isso é até legal vocês terem, né? Porque são histórias de vocês. Então, é vocês deixarem um legado. Qual o legado que você quer deixar, né? É até um ponto aí para você pensar sobre o seu legado que você quer fazer aqui. Então, eu convido vocês a participar, né, da nossa revista, nossa primeira edição, de muitas que, em nome de Jesus, vai vir. Também quero convidar vocês também, aproveitando, sobre a nossa premiação. Mulheres de Sucesso, já é a nossa segunda edição que a gente está fazendo. Foi um sucesso a primeira, com propósito, como eu falo, tudo que eu faço é com propósito e resultado. Sem o resultado, não é Thalissa. Então, você queira ser uma das homenageadas, fazer parte desse movimento incrível que é tanto aqui em São Luís quanto fora também, que tá vindo mulheres aí de todo o Maranhão aí pra gente. Eu fico muito grata. Então, você é nossa convidada. Thalissa, como é que eu faço? Eu quero muito participar do prêmio, quero muito participar da revista. Você pode estar procurando aí o meu arroba, que é empreendedora JBS, mandando um oi pra mim, uma direct, que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? E fazendo os sonhos de vocês acontecer de alguma forma também. Ah, estamos chegando ao fim aqui do nosso Bate-papo. bate-papo. Mas, Thalissa, te dizer que foi um prazer tê-la aqui comigo, né, Sim, nessa tarde. É sempre um prazer estarmos juntas, né, em todos os seus projetos. Você sabe que pode contar comigo, né? sempre. E aí, o que eu acho lindo, assim, na gente de verdade é que a gente sempre se apoia, a gente não se vê como a gente sempre está falando, né? Sim, Que o meio que a gente vive é bem complicado. É, às vezes, um ali, um aqui, querendo puxar o querendo. tapete da Sim, gente, olhando a gente como um concorrente, que nós não somos não somos concorrentes, concorrentes. porque o mundo ele é vasto para Para todo mundo, o todo. sol brilha para todo mundo tem as oportunidades. É isso E mesmo. a gente estando em equipe, em a gente estando juntas, nós podemos sempre estar somando, não é Sim, isso? Senão você não estaria trabalhando com mulheres, trabalhando. tá colocando tantas mulheres, né, com seus negócios, brilhando, né, crescendo. Quando você falou com brilho nos olhos Sim, que uma empreendedora te ligou e falou, eu estou abrindo mais uma loja, já é a minha terceira loja. Então, assim, é aquilo de você tá junto com a pessoa, né? Acreditar sim. na pessoa. E exatamente isso que eu acredito, que nós estamos no mundo para nós Para estarmos somando, somar. nos ajudando. E obrigado por você estar aqui. É um prazer Obrigada, estar amiga, aqui também. contigo. Você é uma inspiração de pessoa, de vida, tá? Quero deixar sempre aberta aqui as portas para você também. Já estive com você Sim. no seu podcast, né? No No primeiro, primeiro. vou estar agora em outro. Então, é sempre uma honra e um prazer estarmos juntas falando de Sim. empreendedorismo e de mulheres, tá? Minha amiga, eu que quero te agradecer, abrir aqui um espaço, né, para te agradecer. O quanto que eu falo de ti não tá escrito. Eu digo que a gente é uma amiga que eu posso contar sempre, em todos os momentos, assim, é Ilka vai me socorrer, e realmente você tá lá, né, para me segurar, para fazer dar certo, né, e é muito bom, Ilka, quando a gente tem pessoas assim do nosso lado, que hoje em dia é um pouco difícil, né, mas é muito bom. Já é 2 anos a gente aí, né, caminhando juntas. E eu quero desejar coisas boas pro teu podcast, que Amém. portas se abrem cada vez mais para a tua vida, porque você é uma pessoa boa, entendeu? Eu tenho certeza que esse podcast aqui, ele vai fluir.
ele vai viver um propósito, tá? Porque tudo que a gente faz, a gente recebe em dobro. Então, como você só planta coisas boas, você colhe também. Então, eu tenho certeza que Deus ele tem uma coisa muito grande para fazer na tua vida ainda, tá bom? E não só aqui no podcast, né? A Ilka, que muitas pessoas não conhecem, né? Influência, ela é tudo, tá? Tudo que você quiser contratar ela, puder, ela tá ali para fazer acontecer. Tá bom, então é uma honra, Ilka, eu ter vindo. Tanto que aconteceu algumas situações e eu pensei em não vir. Ontem eu falei, eu vou mandar um áudio pra ela. Só que aí eu lembrei das vezes que tu nunca me deixou na mão. E falei assim, não, eu não vou fazer isso com ela. E como eu te disse, tudo eu faço com propósito. E hoje eu estou aqui por um propósito. Só eu e Deus sabemos, mas eu disse eu vou porque é um propósito. E eu sei que através de eu ir lá, eu sei que muitas outras pessoas vão olhar eu indo e vão dizer, olha, a Thalissa foi, eu vou também. Porque às vezes a pessoa até quer vir, mas acha que, porque a Thalissa tem um podcast dela, então eu não vou, né? Assimila ali que a outra não vai gostar e não. Então, as portas estão abertas para quem me segue. Já estou falando, a apresentadora aqui não está nem, né? Mas eu estou deixando aqui as portas abertas para vocês, que vale muito a pena conhecer a Ilka, conhecer o podcast dela. Porque é abrir a porta ali para a gente contar um pouco da nossa história, né, Ilka? Contar um pouco da Sim, nossa jornada, do empreendedorismo também. E deixar o legado, né? Que o importante é a gente deixar legado por onde a gente passa. Então, verdade. muito Eu obrigada fico por muito essa feliz porta, com viu? suas palavras também. E é isso, a gente, no mundo nós não somos Sim. concorrentes, nós somos Amigas. amigas. Gente, mais um podcast aqui, um Primecast sendo finalizado com sucesso e até mais.